galera, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui deste canal. Bom, pessoas, hoje a gente vai falar sobre Coringa 2. Pois é, enfim, saiu o filme, eu fui lá assistir e vou trazer em primeira mão pra vocês uma review / análise do filme. Bom, eu nem sou fã de Coringa, né, gente? Eu fui com essa roupa aqui, eu tenho até uma tatuagem inspirada nele, no caso, né, da Arlequina, e eu vou adiantar pra vocês. O filme é uma bomba? Bom, depende do ponto de vista. Partiu pra análise. Tudo eu gostaria de deixar falar pra vocês que vocês podem ficar tranquilo, porque spoilers sim vai ter, mas eu não vou deixar o filme sem graça. Pode ter certeza que vai dar pra você assistir esse vídeo e depois assistir o filme também, tá show? Então vamos lá. Já adianto pra vocês que o filme não tem cena pós-crédito, tá? O filme tem 2 horas ali, 1 hora e pouquinho, no caso eu já considero 2 horas, né? E bom, o filme começa de um jeito até meio que diferente, pois é, uma animação. Bom, a gente começa com uma animação do Coringa, ele meio que lutando contra a sombra dele. A gente começa com ele preso e é bem engraçado, porque logo ali no início a gente já vê ele preso e é bem a continuação do primeiro filme pro segundo, no caso, né? Ele preso ali e ele já tá indo logo pra uma audição, no caso, né? Ele vai meio que começar a estudar pra ele entrar em julgamento. Nisso que ele está passando ali durante a delegacia, no caso, né? Durante a prisão de Gotham, ele vê meio que uma aula de canto onde tem quem lá? Pois é, a Harley. No caso, aqui no filme ela é chamada de Lee. E é bem engraçado porque ela vê ele e ele vê ela e os dois já trocam olhares ali e ela apenas acena. E é aí que se dá o pontapé, no caso, né? Depois que eles meio que se encontram ali, ele se matricula nessa aula de música, né? E aí é os primeiros sinais dos dois se conhecendo, coisa que é bonitinho, tá? Umas semanas dos dois tendo aula ali de canto junto, meio que isso aproximou eles, até que eles têm meio que um privilégio na cadeia que é deles verem um filme. A Harley senta de um lado e o Coringa do outro, os dois juntos. E aí a Harley fala com ele, quero fugir, ele fala, não vamos fugir não, vamos esperar o filme, até que ela vai acender um cigarro e quando a gente vê, ela bota fogo no piano. E aí é muito engraçado porque a gente tem o primeiro sinal do musical, né, porque afinal o filme é um musical, e os dois cantando e meio que assimilando que os dois vão fugir ali, só que eles não conseguem, né, gente? Afinal a gente tá numa prisão de segurança máxima. Essa grande loucura aí do Coringa fazer meio que essa merda, ele acaba tendo que ficar preso 4 semanas direto no, como posso dizer assim, né, na solitária, como eles chamam lá, né? E aí ele fica lá isolado e a Harley, no caso, segundo ela vai ter que sair da cadeia agora porque, querendo ou não, o Coringa tá sendo uma má influência pra ela. Nisso ela vai até a solitária dele, porque ela tem os contatos dela ali dentro da prisão, né? E chega lá e, bom, aí acontece uma das primeiras cenas mais 16, que a gente pode se dizer assim, né? Que dá pra entender por que o filme é mais 16. Porque o Coringa e a Harley, literalmente, eles transam. E o cara é uma máquina, tá? Ele só dura 2 minutos. Meio que um ponto final, porque afinal a Arlequina, ela vai sair da cadeia, no caso, né? E o Coringa vai ter que ficar lá. Com isso, ele tem meio que uma equipe de defesa ali de advogados, né? Que consegue pra ele uma entrevista na televisão. Coisa que é bem legal, porque é pra ele mostrar que ele também é humano, né, gente? Querendo ou não, ele matou um cara em rede nacional, né? Lá nos Estados Unidos. Então, quer dizer, não seria nada melhor, como ele adquiriu vários fãs, né? Ele conseguir voltar pra TV, mas pra mostrar outra face. E aí ele tem essa entrevista, e nessa entrevista o cara é muito filho da mãe com ele. É tipo uma Oprah Winfrey da vida, no caso, né? Fica perguntando se ele é o Coringa, tenta fazer de tudo pra ele surtar, mas ele simplesmente não surta. O filme é musical e claro que na entrevista ele canta. E ele canta e se declara pra Harley Quinn. E a Harley, no caso, né? Ela tá do outro lado da TV, em outro lugar, afinal ela está solta, né? E é bem engraçado porque depois que ele canta aquilo lá, ela vai lá e quebra a loja e rouba a TV e ninguém faz nada. Isso é se passado mais alguns dias, né? E aí a gente chega, enfim, no julgamento dele. Bom, quando a gente chega no julgamento dele, pelo menos eu, né? Eu e João Vitor, entendi. O filme vai ser baseado em cima do julgamento dele. E uma coisa que acontece, né? Ele chega lá no julgamento e aí, pra quem tá ligado ali no filme, lê que tá escrito o primeiro dia de julgamento e esses dias vão se estender. E quando ele chega lá, ele é ovacionado pelo público. Quer dizer, todo mundo tá amando o Coringa. O Coringa está em julgamento, a gente meio que tem uns prelúdios da mente dele, das conversas que ele teve com a Harley. E não só isso, né? Ele vai começando a pirar devagarinho ali, vendo as pessoas deporem. E aí é engraçado, gente, porque a gente tem uma visão da Harley de um jeito, né? De que ela no caso, botou fogo na
a casa dela, né? Ela matou os pais. Só que aí depois a advogada chega pra ele e conta que essa história que a Harley tá mostrando pra ele, né? Ou melhor, a Liz tá mostrando pra ele, é tudo uma mentira. Na verdade, ela é uma psicóloga e ela simplesmente estava na cadeia só pra ver ele. No caso, ela não tinha feito nenhum crime. E aí é bem engraçado porque a gente tem a história da Arlequina se repetindo, no caso. Uma psicóloga que se apaixona por um louco. Coisa que eu achei bem maneiro eles serem fiel. Pelo menos isso, eles estão sendo fiel aos quadrinhos. Quando a gente chega nessa parte, a gente vê que a Harley já é bem mais maluca do que o Coringa se pá, no caso, né? Como eles transaram uma vez, ela inventa pra ele que está grávida, coisa que claramente é uma mentira, né? E ela também tenta fazer ele se sentir o rei, no caso, né? Pedindo pra ele mostrar a face do Coringa de novo. Coisa que o Arthur tava ali meio cá, meio lá, não tava querendo se mostrar. Depois que ele é influenciado pela Harley, ele simplesmente esquece os advogados dele, manda todo mundo embora e ele mesmo decide se representar perante o tribunal. Bom, é aí que eu acho que o filme começa a se perder, porque ele começa com um tipo de roteiro, mas depois ele muda a outro, quando a gente acha que o Coringa que vai ser o fodão, na verdade quem tá sendo é a Arlequina. Então quer dizer, de vez eles colocarem no roteiro assim, o Coringa ele vai se representar desde o início e não vai ter advogados, não, eles decidem mudar no meio do caminho. Parece até que mudou o diretor, no caso, né, o roteirista. Indo daí, a gente tem um novo dia de julgamento, agora com o Coringa no caso, né, se auto-defendendo. E aí é bem engraçado porque ele chama um dos amigos dele pra ir lá depor, no caso. Aquele amigo dele, eu não vou lembrar o nome dele, gente, pois é, mas é aquele moço que tem uma dificuldade, que ele é um pouco mais baixinho, um anão, no caso. E que esse cara, ele simplesmente viu o Arthur, no caso, né, matando o chefe dele no primeiro filme. Coisa que era bem chocante, aquela imagem dele matando foi bem chocante. E aqui no, como pode dizer assim, né, aqui no tribunal fica tudo ainda mais chocante, porque a gente tem uma entrega tanto dos atores ali que chega a ser incrível. Isso tudo com a Arlequina olhando de fora. Mas o Coringa, ele se entrega, ele fala, ele desenvolve. Cara, o ator, ele foi incrível. Ele literalmente encarnou o Coringa, porque ficou muito bom, papo reto. Disse, ele começou a se defender e aí quando ele tá encarnando a personagem Coringa, no caso, né, quando ele tá sendo Coringa, ele não mede as palavras. Ele acabou falando um pouco mais sobre o presídio dele também. Pra quem não sabe, o tribunal, no caso lá, tava tudo ao vivo, todo mundo estava chocado, né, querendo ver qual fim levaria o Coringa. E aí ele expõe todas as merdas que aconteciam com ele dentro da cadeia. E aí que vem uma das coisas mais malucas, porque depois que acontece isso, ele começa a chorar, a rir ao mesmo tempo, né, e aí é cessado o tribunal por mais um dia e a gente vai voltar pro terceiro. Mas ele volta pra cadeia. Nisso que ele volta pra cadeia, acontece uma das cenas mais complicadas do filme que eu digo pra vocês. Aí eu acredito que o filme deveria ser até mais 18, gente, porque é complicado. A gente tem uma cena ali que é bem na entrelinhas, mas a gente entende. Tava sendo falado lá no tribunal, né, sobre os abusos que o Coringa, né, o Arthur, sofreu quando ele era criança. No caso, ele foi abusado dos pais dele. E bom, quando os policiais veem que o Coringa estava aproveitando do tribunal pra mostrar pra todo mundo tudo que ele passava na cadeia, eles literalmente decidem abusar dele de novo. Não que essas cenas apareçam, no caso, né, fica bem na entrelinhas, bem uma piada que o Coringa solta e depois a gente só escuta os barulhos, mas tipo, gente, uma cena super pesada, super forte, que sério, é complicado de assistir. Indo ao tribunal, no caso, né, pro dia 4, e que era pra ser meio que o considerações finais, que era pra o último dia do Coringa conseguir se defender. E bom, o Arthur, ele tava muito mal da cabeça, gente. Ele foi abusado um dia antes e no outro ele tinha que falar ali na frente de todo mundo. E ali ele simplesmente soltou a verdade, falou: não, eu não sou dupla personalidade, fui eu mesmo, Arthur, que matei essas pessoas e fui eu também que matei a minha mãe. E ali ele soltou, e quando ele solta aquilo, em menos de 1 hora é decidido. O tribunal decide, né, porque ele foi a júri público, e aí, gente, ele é culpado. Se ele mesmo assumiu, ele é culpado, não precisava nem disso, né? Mas justamente quando solta isso, quando o juiz tá falando, eu te condeno por aquilo outro, acontece o que todo mundo tá esperando, né, gente? Porque todas as vezes que acontece isso nos quadrinhos, uma bomba vem e explode. E no filme não é diferente. E já não é novidade pra ninguém que o Coringa consegue fugir, porque afinal quando ele chega lá na frente do povo, o povo ama, o povo aclama ele. Não minto, até eu amo e aclamo ele. E ele consegue fugir, mas é aqui que vem o plot. Porque quando a gente acha que o Coringa vai começar a se levantar e o filme vai terminar, não, ele decide ir atrás da Arlequina. E nisso que ele vai atrás da Arlequina, ele quebra a cara, gente. Quebra a cara porque
A Arlequina, no caso, né, ali, não queria ver aquele Coringa ali chorando, como pode dizer assim, né, aquele Coringa ali mais tranquilo. Ela queria ver aquele Coringa maluco, e como ele não tava mostrando aquilo pra ela, ela simplesmente decide dele e literalmente deixa ele se entregar pra polícia. Coisa que eu tô até agora perplexo e não entendi. Como assim? A gente vai ter então agora, a partir de agora a gente vai seguir com a Arlequina e vai deixar o Coringa pra trás? Querendo ou não, é isso que acontece, gente. O final é um final horrível, eu não minto pra vocês, eu não curti o final. Voltando pro assunto, o Coringa, depois dessa desilusão amorosa que ele teve aí, ele se entrega e, bom, aqui vai o spoiler, tá? Spoiler, like no... Ai, coloca aí na tela, porque esse daqui pode tirar um pouco da graça do filme. No final, o Coringa acaba sendo morto. Pois é. É complicado de falar isso, mas sim, o Coringa acaba sendo morto, e sendo morto da morte mais feia possível. No caso, ele é morto por um detento na cadeia, e o filme termina assim. E bom, gente, aí eu não vou mentir pra vocês não. Beleza que tudo que é bom tem que se acabar. Beleza que o filme já é um musical, já era uma bomba, mas esse final não deu pra aguentar. A gente se fala de Coringa, ele tem tantas formas de, como pode dizer assim, né, de recomeçar e de morrer também, se for o caso, se for pra matar ele. Tem tantos jeitos de matar ele, e ele vai ser justamente morto por isso, cara. Então quer dizer, o final do filme pra mim foi tão aleatório, foi tão sem graça, que de pensar me faz mal. O filme tem sim muita cantoria, no caso, né, ele tem muita cantoria, que a cantoria é só na cabeça do Coringa. Ele imaginando ele e a Harley ali vivendo as melhores coisas do mundo, coisa que nem tava na cabeça dela, só tá na cabeça dele. Então, por mais que eu seja um grande fã do Coringa e por mais que eu tenha gostado da metade da história, eu não consigo dar uma nota maior do que 6. Bom, 6 por quê? 6 porque eu respeito a história do primeiro filme, 6 porque eu também respeito eles tentarem fazer uma continuação, porque querendo ou não, é muito complicado você adaptar uma obra de arte tão grande quanto como foi o primeiro. Aqui a gente decaiu muito, mas eu acredito que o que dava pra entregar, eles entregaram, por isso eles tomaram o meu 6. Bom, gente, aqui eu vou deixar uma playlist de todos os filmes que eu já analisei direto do cinema, ou que eu analiso aqui em casa, ou que eu faço um resumão deles. E essa foi minha nota. Se gostou, por favor, deixa o like, se inscreva no canal, me segue lá no Instagram também, @joão.mercurio, e vem fazer parte da família, porque esse mês de Halloween, no caso, né, a gente tá em outubro, vai ter muitos conteúdos legais, então se inscrevam aí, porque no dia 30 vocês vão ver a minha montação, tá show? Beijão, valeu, falou e fui!